Sofia entrou no grande salão de baile do Resort Verdeluz e imediatamente desejou não estar ali. Lustres pingavam cristais, a luz refletia nos pisos de mármore, e a riqueza sussurrava pela sala em tons baixos de respeito. A mão de Rafael encontrou a pequena parte das costas de Sofia, firmando-a com a suave pressão da palma. Respire, ele sussurrou, seus olhos de cirurgião avaliando-a com precisão clínica. Nós conquistamos nosso lugar aqui. Theo, o filho de 6 anos do casal, puxou a gravata borboleta, já desajeitada. Mamãe, essa coisa está tentando me sufocar, reclamou. Sofia se ajoelhou, ajustando o tecido com um sorriso. Só por um tempinho, amigo. Lembre-se do nosso acordo. Comportamento agora, piscina depois. Quando a multidão da recepção se separou brevemente, o coração de Sofia parou. Um perfil familiar chamou sua atenção, a leve inclinação da cabeça, a maneira como a mulher se inclinava para frente ao rir. Sofia não via esse gesto havia 11 anos, mas seu corpo se lembrou instantaneamente. A noiva virou, a taça de champanhe erguida em um brinde, e seus olhos se encontraram através da sala. Era Clara, a irmã de Sofia. A taça de champanhe tremeu ligeiramente na mão de Sofia, o único sinal externo do terremoto interno. Ela não reconhecera o nome Lucas Mendes no convite. Não fizera a conexão. Presumira que Clara ainda usava o sobrenome da família, Ferreira. O suspiro de Clara cortou a conversa ambiente como uma lâmina. Cabeças se viraram. A música continuou, mas uma bolha de silêncio se formou ao redor delas, estendendo-se pela divisão. Atrás, o rosto da mãe de Sofia perdeu a cor, depois ficou vermelho. O pai de Sofia moveu-se protetoramente em direção a Clara, seus ombros largos criando uma barreira entre as irmãs, como sempre fizera ao longo da vida. O que você está fazendo aqui? Sibilou a mãe de Sofia, alto o suficiente para que os convidados próximos se virassem com olhares curiosos. A familiar vergonha subiu pela garganta de Sofia. Por um instante, ela tinha 21 anos novamente, parada na chuva com uma mala, sem teto e sozinha. Rafael deu um passo à frente, sua voz firme, mas comedida. Minha esposa é uma convidada. Ela é a CEO da Vitalis. Fomos convidados pessoalmente pelo noivo. O nome Vitalis ondulou entre os profissionais médicos próximos. Sussurros se espalharam, e o reconhecimento brilhou nos olhos deles. Uma mulher em um vestido bordô virou-se para sua companheira. Essa é Sofia Ferreira. A chuva encharcava a jaqueta fina de Sofia, enquanto as palavras de seu pai ecoavam em sua memória. Se você é muito ingrata para ajudar na clínica, não volte. A batida da porta da frente pontuara a frase final como um martelo de juiz. Agora, Sofia estava de pé em um vestido valentino. A chuva era uma lembrança distante. A garota assustada se fora. Em seu lugar, estava uma mulher que construíra algo do nada, que se recusará a desaparecer. Dr. Lucas Mendes aproximou-se, a confusão franzindo sua testa. Seu olhar disparou entre o rosto congelado de Clara e o de Sofia, composto. Você conhece a CEO da Vitalis? Perguntou ele aos pais de Sofia, que se voltaram para ela com interesse crescente. Estamos tentando fazer parceria com eles há meses. O sistema de monitoramento de pacientes deles está revolucionando o cuidado pós-cirúrgico. Clara tentou sorrir, mas o gesto vacilou nas bordas. A mãe e o pai de Sofia trocaram olhares carregados de pânico. Os sussurros entre os convidados do casamento ficaram mais altos e insistentes. Sofia poderia ter feito uma cena. Poderia ter exposto 11 anos de mentiras. Poderia ter contado a Lucas como a família dissera a todos que ela abandonara a faculdade, como a pintaram como irresponsável enquanto embolsavam o dinheiro de sua mensalidade para o benefício de Clara. O poder finalmente estava com ela. Em vez disso, Sofia simplesmente disse, olá. Parabéns, Clara. A simplicidade caiu como um trovão. Clara estremeceu, como se Sofia tivesse gritado. A mão de Rafael retornou às costas de Sofia, uma pergunta silenciosa. Fique ou vá? Theo olhou para a mãe, inocente as correntes ocultas que giravam ao redor. Mãe, aquela senhora do vestido branco é sua amiga. O olhar de Lucas se aguçou. Ele olhou entre Clara e Sofia, sua nova noiva e a estranha que claramente não era uma estranha. Clara, disse ele, a voz carregada de confusão e as primeiras notas de suspeita, pensei que você disse que sua irmã era. Sua voz sumiu, a frase inacabada pendurada entre eles. Os olhos de Clara dispararam freneticamente entre seu novo marido e seus pais. Pela primeira vez, Sofia a observou lutar por palavras. Você já entrou em uma sala e imediatamente se arrependeu?
A jogada inteligente seria Sofia pegar sua família e ir embora silenciosamente, deixando Clara ter seu dia perfeito, deixando os cães dormirem. Mas às vezes, o arrependimento é apenas medo usando uma máscara. E Sofia parara de ter medo há muito tempo. Esta é minha esposa, Clara, Lucas irradiou, seu braço deslizando em volta da cintura dela. Graduada em Stanford e a mente brilhante gerenciando o consultório médico de sua família em Vermont. Sofia estava a 3 metros de distância, seu champanhe intocado, observando sua irmã acenar com a cabeça alegremente enquanto era apresentada a um grupo de médicos. Os brincos de pérola de Clara captavam a luz quando ela inclinava a cabeça, um gesto que Sofia reconhecia da infância, especialmente quando Clara estava prestes a esticar a verdade. A Clínica Ferreira atende nossa comunidade há 30 anos, disse Clara, a voz com um tom perfeito entre orgulho e humildade. Somos especializados em medicina de família, com alguns cuidados geriátricos. Rafael tocou o cotovelo de Sofia, chamando sua atenção para a conversa que se desenrolava ao lado. Uma mulher de cabelos prateados em um elegante conjunto de calças reconheceu o crachá Vitalis de Sofia. Seus olhos se arregalaram. Você é Sofia Ferreira. Sua apresentação na Cimeira Médica do mês passado foi brilhante. O sistema de monitoramento de pacientes que desenvolveu está alterando protocolos de recuperação pós-cirúrgica em 3 estados agora. 4. Na verdade, Sofia sorriu. Acabamos de finalizar a implementação com a rede hospitalar da Northwestern. Do outro lado da sala, Clara tentava responder a perguntas sobre tendências em terapia plaquetária. O médico que a questionava trocou um olhar sutil com seu colega. Pensei que o programa médico de Stanford tinha mudado dessa abordagem há 3 anos, disse ele, a testa franzida. O riso de Clara flutuou um tom muito alto. Bem, você sabe como são esses debates acadêmicos. Alguns professores se apegam a metodologias tradicionais por mais tempo que outros. A expressão de Lucas mudou quase imperceptivelmente, apertando ao redor dos olhos, um leve afastamento do braço da cintura de Clara. Ele estava percebendo a discrepância. Sofia. A voz atrás dela pertencia ao pai de Sofia, 11 anos mais velho, mas inconfundível, o mesmo tom de comando que outrora fazia correr para atender telefones na clínica depois da escola enquanto Clara praticava piano. Você precisa ir embora, disse ele, posicionando-se entre Sofia e o resto da sala. Você está estragando o dia da Clara. Rafael ficou tenso ao lado de Sofia, mas ela colocou uma mão firme em seu braço. Fui convidada por Lucas, respondeu Sofia, a voz baixa, mas firme. Talvez você devesse explicar por que isso o perturba. O rosto do pai de Sofia enrubesceu. O terno caro que ele usava não conseguia disfarçar o homem por trás, um médico de uma pequena cidade cuja autoridade parava nas fronteiras de sua própria prática. Não banque a inocente. Você aparecendo assim, exibindo qualquer empresa que afirma administrar. Vitalis dificilmente é uma afirmação, Eduardo. Rafael deu um passo à frente, a cada centímetro o cirurgião treinado em Harvard. A Conferência de Tecnologia Médica em Boston no mês passado apresentou sua filha como palestrante principal. Seus sistemas de monitoramento estão em 27 hospitais. Um convidado próximo se virou, reconhecendo claramente o nome da empresa. Do outro lado da sala, a mãe de Sofia pairava perto de Clara, tentando desesperadamente afastar os colegas de Lucas da direção de Sofia, suas mãos agitando-se como pássaros em pânico. Tarde demais. As conexões já estavam se formando por toda a sala. Profissionais médicos reconheciam o nome de Sofia, fazendo associações. Theo puxou a mão de Sofia. Mãe, posso comer um pouco de bolo agora? Você prometeu. Em 1 minuto, querido. Theo olhou através de Sofia, olhos fixos em Clara. Essa senhora é sua irmã? Ela vai para Stanford como você foi. O rosto do pai de Sofia ficou sem cor. Antes que ele pudesse responder, Theo continuou, inocentemente. Você me mostrou suas fotos antigas da faculdade. Os prédios vermelhos eram lindos. Clara se aproximou, Lucas ao lado dela. O rosto dela congelou com as palavras de Theo. Stanford, disse Lucas, olhando entre elas. Você foi para Stanford também, Sofia. Classe de 2014, respondeu Sofia simplesmente. Um cardiologista distinto, com base em sua conversa, virou-se para Lucas. Você não sabia que a irmã de sua esposa era Sofia Ferreira? Seu trabalho em algoritmos preditivos para complicações pós-cirúrgicas é revolucionário. A Northwestern Medical reduziu as taxas de readmissão em 22% usando seus sistemas. O peso de 11 anos de mentiras se instalou visivelmente nos ombros de Clara.
Ela pegou o braço de Lucas, mas ele se afastara um pouco, sua atenção agora totalmente voltada para a conversa profissional que acontecia ao redor de Sofia. A chuva tamborilava contra a janela do dormitório de Sofia, enquanto ela olhava para o extrato bancário. Os números não batiam. O fundo para a faculdade de Sofia acabará, transferido para uma conta que ela não reconhecia. No mesmo dia, chegará um pacote de Clara, fotos de suas férias de primavera em Cancún, a viagem que Sofia não conseguia entender como a família poderia pagar. Sofia sacudiu a memória, focada no presente. Lucas puxara Clara para o lado, seus sussurros aquecidos visíveis do outro lado do salão de baile. O rosto dele refletia confusão crescente, depois descrença, então algo mais forte enquanto Clara agarrava a manga dele. Você me disse que se formou em Stanford, disse ele, a voz aumentando o suficiente para ser ouvida. Eu fui lá. Nunca ouvi seu nome mencionado por qualquer um dos professores. A resposta de Clara veio freneticamente. Foi principalmente aprendizagem remota, um programa especial que eles tinham para. Stanford não oferece graus remotos, a voz de Lucas ficou fria. Nunca esteve. A cor desapareceu do rosto de Clara quando ela percebeu que sua vida cuidadosamente construída estava começando a desmoronar. Seus olhos dispararam ao redor da sala, pousando nos de Sofia com desespero. Lucas se afastou dela, ajeitou a gravata e se virou. Com passos deliberados, ele atravessou o salão de baile, afastando-se de Clara, diretamente em direção a Sofia. Atrás dele, os olhos suplicantes de Clara seguiram, uma mulher se afogando observando sua última tábua de salvação ir embora. Lucas guiou Sofia para longe da multidão com uma mão gentil em seu cotovelo. Seus dedos tremiam levemente contra a pele dela, a única indicação de que o médico equilibrado estava abalado. Vamos encontrar algum lugar mais quieto, disse ele, a voz firme, mas os olhos voltando para onde Clara estava com os pais de Sofia, suas cabeças abaixadas juntas em uma conversa urgente. Eles se instalaram em uma pequena enseada na borda do salão de baile, duas cadeiras de pelúcia, uma pequena mesa entre eles. A iluminação suave projetava sombras no rosto de Lucas, destacando os ângulos agudos de confusão gravados ali. Peço desculpas pelo constrangimento, começou Lucas, ajeitando sua gravata borboleta. Eu apenas... Suas palavras sumiram, incerto sobre como enquadrar o abismo de perguntas entre eles. Você não sabia que Clara tinha uma irmã, terminou Sofia para ele, mantendo a voz neutra. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ela mencionou uma irmã uma vez, mas disse que você abandonou a faculdade depois de um semestre porque não conseguiu lidar com a pressão e desapareceu. A velha ferida latejou, mas Sofia não recuou. Anos de negociações em salas de reuniões ensinaram-na a manter a compostura mesmo quando sangrava internamente. Eu me formei summa cum laude, disse Sofia simplesmente, enquanto trabalhava em 3 empregos. 3 empregos, a testa de Lucas franziu. Manhãs em uma cafeteria, noites na recepção do hospital, fins de semana em um call center. As memórias voltaram, a exaustão profunda, adormecendo sobre livros didáticos, o empurrão implacável para a frente. Eu me mantive na escola meio período, sem apoio familiar. Cada palavra caiu como uma pedra entre eles, ondulações se espalhando para fora. A expressão de Lucas mudou da confusão para o cálculo, a mente analítica do cirurgião reavaliando tudo o que ele pensava que sabia. Stanford, perguntou Lucas, nomeando sua alma mater. Sofia balançou a cabeça. Primeiro a faculdade comunitária, depois a universidade estadual. Eu não tinha condições de pagar Stanford depois que descobri que meu fundo para a faculdade tinha acabado. Ela parou e escolheu suas palavras com cuidado. Realocado para a educação de Clara, concluiu Lucas, as peças se encaixando no lugar. O salão de baile ao redor deles ficou turvo quando as lembranças de Sofia voltaram. Dormir no sofá irregular de Laura por 6 meses, tomar banho no YMCA quando o namorado de Carla a expulsou de casa, comer ramen por semanas seguidas para economizar para livros didáticos. A humilhação de pedir prorrogações aos professores porque não conseguia ficar acordada depois de 3 turnos. O hospital onde eu trabalhava na recepção, continuou Sofia, foi lá que conheci Rafael. Ele era residente então. Sofia lembrou daquela noite claramente, curvada sobre livros didáticos de administração de saúde durante seu intervalo para o jantar, exausta, puxando suas pálpebras. Rafael parando na mesa dela, curioso sobre os diagramas complexos que ela esboçara nas margens. Você entende a teoria do fluxo de pacientes de Kellerman? Perguntara ele, surpreso. É falha, responderá Sofia sem olhar para cima. O gargalo não são os requisitos de documentação de admissão entre os departamentos. Ele puxara uma cadeira, e conversaram até o intervalo dela terminar. No dia seguinte,
Ele trouxera café e perguntas sobre as ideias dela para otimizar o monitoramento de pacientes. Em poucos meses, estavam desenvolvendo o protótipo que se tornaria o produto fundamental da Vitalis. Lucas se inclinou para a frente. E Vitalis? Clara mencionou que você trabalhou em algum escritório. Sofia não pôde evitar o pequeno sorriso que tocou seus lábios. Começamos em nosso apartamento há 7 anos. A receita do último trimestre foi de pouco menos de 400 milhões. Do outro lado da sala, Sofia viu seus pais ladeando Clara como sentinelas. Seu pai andava em pequenos círculos, o rosto corado com raiva, enquanto sua mãe agarrava o braço de Clara, os nós dos dedos brancos de tensão. Eles lançavam olhares frenéticos na direção de Sofia, sussurrando urgentemente. Eles vão tentar nos separar em breve, disse Sofia calmamente. Lucas seguiu o olhar dela. Eles parecem preocupados. Rafael se aproximou deles, telefone discretamente posicionado ao seu lado. Sofia reconheceu sua estratégia de documentar o comportamento enquanto parecia casual, uma medida de proteção que aprenderam depois de anos navegando em ambientes de negócios hostis. Tudo bem aqui? Perguntou Rafael, os olhos de cirurgião fazendo uma rápida avaliação do bem-estar de Sofia. Só colocando o papo em dia, respondeu ela, gratidão aquecendo seu peito. O homem que estava ao seu lado, firme e brilhante, podia segurá-la, pois ela não era como a narrativa conveniente da sua família. A mãe de Sofia se apressou em direção a eles, a voz direcionada a Lucas. Lucas, alguém do Boston General morrendo de vontade de conhecê-lo. Seus olhos deslizaram por Sofia como se ela fosse invisível. Uma sensação familiar. Lucas se manteve firme. Em um momento, Isabel. Sofia e eu estamos tendo uma conversa importante. O sorriso da mãe de Sofia endureceu. Sempre a buscadora de atenção, não é, Sofia? Ela se virou para o grupo de convidados mais próximo. Ela sempre foi ciumenta das realizações de sua irmã. A declaração pairou no ar como fumaça ácida, sufocante. Vários convidados se moveram desconfortavelmente, os olhos disparando entre eles. Sofia permaneceu sentada, costas retas, rosto composto. A mão de Rafael repousou em seu ombro, uma âncora silenciosa. Quando a porta do banheiro se fechou atrás de Sofia 20 minutos depois, ela não ficou surpresa ao encontrar Clara já lá dentro, reaplicando o rímel com as mãos trêmulas. Seus olhos se encontraram no espelho. Por que você está fazendo isso comigo? Exigiu Clara, a voz embargada na palavra final. Sofia lavou as mãos lentamente, deliberadamente. Fazendo o quê, exatamente? Arruinando seu casamento? Fazendo Lucas questionar tudo? Lágrimas escorreram pela maquiagem cuidadosamente aplicada de Clara. Eu não estou fazendo nada, respondeu Sofia suavemente. Estou simplesmente existindo. Clara bateu sua escova de rímel no balcão de mármore. Você deveria ter ficado longe. Pela primeira vez, Sofia viu o medo por trás da raiva de Clara, o terror de um castelo de cartas começando a desabar. Eles disseram a todos que você era uma desistente, continuou Clara, as palavras caindo como uma confissão. Que você não conseguiu lidar com a responsabilidade. E ainda assim, aqui estou, interrompeu Sofia, lidando com muita coisa. Quando Sofia saiu do banheiro, sua compostura estava intacta. Ela voltou para o lado de Rafael, para o calor da mão dele encontrando a dela. Clara seguiu minutos depois, a maquiagem reaplicada, mas algo essencial se quebrara atrás de seus olhos. Sofia notou imediatamente a mudança sutil na sala. Os convidados do casamento gradualmente se aproximavam deles, atraídos pela curiosidade genuína. Um neurocirurgião discutia inovações em monitoramento de pacientes com Rafael. Uma administradora de hospital entregou seu cartão a Sofia. Seu sistema de monitoramento pós-operatório reduziu nossas taxas de complicações em 30%, disse a administradora. Gostaríamos de explorar a expansão de sua implementação. Lucas estava ao lado de Sofia, atento à conversa, fazendo perguntas perspicazes sobre a tecnologia da Vitalis. Sua nova noiva pairava na periferia. O pai de Sofia se aproximou, ombros endireitados para a batalha. Lucas, interrompeu ele em voz alta, este é o casamento de Clara. Vamos nos concentrar nas realizações dela. O silêncio que se seguiu encheu a sala como água, afogando tudo mais. Todos os olhos se moveram entre Lucas e o pai de Sofia, e depois para Clara, cujo sorriso se estendia por seu rosto. Ninguém falou. Ninguém precisava falar. Às vezes, o silêncio continha mais verdade do que qualquer palavra poderia expressar.
Sofia entregou sua flauta de champanhe meio vazia para um servidor que passava e verificou seu relógio. Eles ficaram tempo suficiente. Rafael chamou a atenção de Sofia do outro lado da sala, onde ele se livrava de uma conversa com o entusiasmado cirurgião ortopédico. Seu leve aceno confirmou que estavam na mesma sintonia, como sempre. Estamos indo embora agora. Theo puxou a mão de Sofia, esperança iluminando seus olhos. Hora da piscina. Sim, amigo. Só mais uma coisa. Sofia tirou um pequeno envelope cor de creme da bolsa. Dentro dele estava um certificado para ações da Vitalis. Não era um dinheiro que mudava vidas, mas era o suficiente para fazer uma declaração. Este era quem Sofia era agora, não a garota desesperada que eles jogaram fora. Rafael se juntou a eles, sua mão encontrando a parte inferior das costas de Sofia. Quase pronta. Sofia examinou a sala em busca de Lucas. O pobre homem merecia alguma cortesia no dia do seu casamento, mesmo que seus sogros não o merecessem. Eles o encontraram perto do bar, observando Clara com uma expressão que Sofia reconhecia muito bem, os primeiros indícios de dúvida se infiltrando no que deveria ser certeza. Sua irmã trabalhava a sala com charme praticado, mas agora Sofia percebia como ela estremecia ligeiramente quando termos médicos entravam na conversa. Como ela redirecionava rapidamente. Estamos saindo, disse Sofia a Lucas, oferecendo o envelope. Parabéns novamente. Ele recebeu com genuíno carinho. Obrigado por vir, especialmente considerando. Seus olhos se voltaram para os pais de Sofia, que pairavam por perto como abutres circulando presas feridas. Agradeço o convite, é sério, disse Sofia. Fechar este capítulo é mais importante do que imaginava. Lucas se aproximou, a voz mais baixa. Gostaria de visitar a Vitalis algum dia. Profissionalmente. Seus olhos se encontraram, compreensão passando entre eles sem palavras. Ele talvez não soubesse tudo, mas... Meu assistente irá configurá-lo, ofereceu Sofia, entregando seu cartão de visita, ciente de Clara os observando, seu sorriso rachando nas bordas como porcelana velha. A mãe de Sofia deslizou em direção a eles, a armadura social firmemente no lugar. Sofia sempre foi tão motivada, disse ela a um convidado próximo com leveza calculada. Claro que ela tinha vantagens que não poderíamos fornecer a Clara. A flagrante reversão da verdade teria ferido Sofia uma vez. Agora era quase cômica. Que vantagens eram essas, senhora Ferreira? Perguntou Rafael inocentemente. Os 3 empregos enquanto ela se mantinha na escola noturna, ou dormia nos sofás dos amigos depois que vocês pegaram o dinheiro da mensalidade dela. O rosto da mãe de Sofia endureceu, mas um grupo de colegas de Lucas se aproximara para ouvir. Ela deu um passo atrás, recalculando. Theo olhou para Sofia, a confusão nublando seu rosto. Essas pessoas não são sua família, mãe. A pergunta silenciou todos dentro do alcance da audição. Simples, direta, devastadoramente involuntária. Sofia se ajoelhou ao nível de Theo. Eles são parentes, amigo. Família é diferente. O pai de Sofia escolheu esse momento para se aproximar, estufando o peito como fazia quando ela era jovem e facilmente intimidada. Você não pode simplesmente voltar para nossas vidas e... Eu não estou interessada em voltar para qualquer coisa, a voz de Sofia cortou sua arrogância com uma finalidade silenciosa. Não estou aqui para expô-los ou me reconciliar com vocês. Eu construí minha própria vida, que é exatamente o que vocês me forçaram a fazer quando me mostraram a porta. A imagem piscou na mente de Sofia. Chuva inesperada encharcando sua jaqueta, o peso da mala, a terrível liberdade de não ter mais nada a perder. Atrás dela, Theo mexia na gravata borboleta novamente. Rafael pousou a mão no ombro do filho, estudando do mesmo jeito que estudará Sofia todos aqueles anos atrás, quando ela pensara que se afogaria. Obrigada, disse Sofia aos pais, fazendo-os piscar em confusão. Obrigada por não me darem uma chance. Vocês me fizeram construir minha própria. O rosto da mãe de Sofia se contorceu entre a raiva e a preservação social. Pela primeira vez, ela não encontrou palavras. Sofia pegou a mão de Theo, e Rafael começou a andar ao lado dela enquanto saíam, sem pressa, dignos, completos. Sem declarações dramáticas, sem cenas de lágrimas, apenas o poder silencioso de ir embora inteira. Sussurros o seguiram como chuva suave. Mas, ao contrário daquela noite de 11 anos atrás, eles não tocavam Sofia. Ela construíra um guarda-chuva de realização que a protegia de suas tempestades. No saguão, Theo se libertou e girou com alegria infantil. Tempo de piscina.
10 minutos para trocar, e eu te encontro lá, disse Rafael a ele, bagunçando seu cabelo enquanto cruzavam em direção aos elevadores. Sofia viu o reflexo da família na parede de mármore polido, uma família de 3, sólida e conectada. Atrás deles, através das portas do salão de baile, ela vislumbrou Lucas observando sua partida e, em seguida, voltando-se para sua nova noiva com novas perguntas em seus olhos. Alguns casamentos marcavam começos. Este marcava um fim, a liberação de expectativas que Sofia nunca precisará cumprir, aprovação que ela não buscava mais, e dor que ela se recusava a carregar. Theo apertou o botão do elevador com determinação entusiasmada. Vamos lá! Sim, lá iam eles, de fato. A luz do sol atravessava as janelas do chão ao teto do escritório de Sofia, lançando longas sombras sobre o piso de concreto polido. Um mês se passará desde o casamento de Clara, mas a memória ainda se escondia nos cantos da mente de Sofia como um sonho meio esquecido. Ela examinava a proposta de parceria do Memorial de Boston. Um contrato no valor de 8 dígitos espalhado sobre sua mesa. O sistema de monitoramento de pacientes da Vitalis reduzira as complicações pós-cirúrgicas em 37% em seu teste. Os números não mentiam. Os números não tinham favoritos. A voz da assistente de Sofia, Ana, estalou no interfone. Dr. Lucas Mendes está aqui para vê-la. A caneta de Sofia ainda estava no papel. Ela não falará com o marido de sua irmã desde aquela noite. Envio. Lucas entrou como um homem carregando um peso invisível. Seus ombros se curvavam para frente, paletó amassado nos cotovelos. Olheiras sombreavam seus olhos. Obrigado por me ver sem um compromisso. Ele ficou parado sem jeito até que Sofia gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa. Café, ofereceu ela. Ele balançou a cabeça. Não posso ficar muito tempo. A experiência ensinara a Sofia o poder do silêncio. Consultei um advogado sobre possibilidades de anulação, disse Lucas. As palavras caíram como pedras. Tudo o que Clara me disse era fabricado. Ela nunca frequentou Stanford. Ela nunca administrou a clínica. Ela é a recepcionista. Sofia absorveu isso sem surpresa. As mentiras sempre estiveram lá, esperando que alguém percebesse. Sinto muito por ouvir isso, disse Sofia, e ela quis dizer isso. Meus pais fizeram dela o rosto de sua prática enquanto... A voz de Lucas sumiu enquanto ele passava a mão para ajeitar o cabelo. As práticas de cobrança em sua clínica. Eles têm cobrado do Medicare por procedimentos nunca realizados, usando códigos desatualizados deliberadamente. Clara os ajudou a fazer isso. A revelação caiu como um tapa, não porque era chocante, mas porque confirmava suspeitas que Sofia enterrara anos atrás. Eu não queria te arrastar de volta nisso, continuou Lucas. Mas quando comecei a investigar os antecedentes de Clara, encontrei discrepâncias de padrões. Seu nome continuou aparecendo nos registros antigos da clínica, então desaparecendo completamente há 11 anos. O horizonte além da janela de Sofia brilhava no calor do verão. Ela construíra aquela vista do nada, enquanto eles construíam suas vidas de invenções. Eles usaram meu fundo de faculdade para Clara, disse Sofia simplesmente. Quando os confrontei, disseram que eu não era material para Stanford de qualquer maneira. Lucas estremeceu. A ironia. Eu nunca quis ser médica, continuou Sofia. Queria melhorar os sistemas médicos, torná-los mais eficientes, mais precisos. Você fez isso, disse Lucas, olhando ao redor do escritório de Sofia. Vitalis está transformando o atendimento pós-cirúrgico em todo o país. Um silêncio confortável se estendeu entre eles. A clínica está sendo investigada, disse Lucas finalmente. Enviei informações anônimas para as autoridades competentes após descobrir a extensão da fraude. Eles fazem isso há quase 15 anos. 15 anos. Começando exatamente na época em que Sofia fora para a faculdade. O telefone de Sofia vibrou com uma mensagem de Rafael. Pegando Theo cedo. Dia do zoológico. Junte-se a nós. Um calor se espalhou pelo peito de Sofia. Aquela era sua verdadeira família agora. O que você vai fazer? Perguntou Sofia a Lucas. Ele endireitou os ombros. Arquivar para cooperar com os investigadores. Recomeçar. Ele hesitou. Eu vim para pedir desculpas pelo meu papel involuntário em reconectá-la com seu passado e perguntar se você planeja se envolver na investigação. A questão pairou entre eles, pesada com implicação. Sofia poderia destruí-los completamente. Um telefonema do CEO da Vitalis para os investigadores de fraude do Medicare aceleraria tudo.
Não, disse Sofia finalmente. Eu construí minha vida separada da deles. Pretendo mantê-la assim. O alívio tomou conta do rosto de Lucas. Obrigado por me ver. Depois que Lucas saiu, Sofia ficou na janela, observando o tráfego fluir 40 andares abaixo. Seu telefone vibrou com uma notificação de correio de voz. Número de Clara. O terceiro aquela semana. Rafael ligou enquanto Sofia juntava suas coisas para encontrá-los no zoológico. Lucas parece cansado, disse ele. A clínica da família está sob investigação de fraude no Medicare. Uma pausa. Você está bem? Sim. A resposta surpreendeu Sofia com sua verdade. Você vai se envolver. Sofia observou um gavião de cauda vermelha circulando os arranha-céus, subindo em correntes térmicas com graça sem esforço. Eu estava pensando sobre o que você disse na semana passada, sobre como meu sucesso já é o maior castigo deles, disse ela. Rafael respondeu, mas a escolha é sua. O computador de Sofia emitiu um sinal sonoro com um e-mail recebido. Um advogado representando a Divisão de Investigação de Fraudes do Medicare solicitava informações sobre o tempo de Sofia na clínica da família Ferreira. Em anexo, documentos exigiam seu testemunho. Eles queriam que ela falasse. O que você fará? Perguntou Rafael. Sofia considerou a questão. Parte dela queria apagar o e-mail, recusar o pedido, deixar que acontecesse o que acontecesse com ele sem suas impressões digitais em lugar nenhum perto. Outra parte lembrava os pacientes que confiaram neles, homens e mulheres idosos cujos benefícios do Medicare foram roubados. Encaminharei a eles cópias dos registros originais da clínica de quando trabalhei lá, decidiu Sofia. Nada mais, nada menos. Apenas os fatos. Estou orgulhoso de você, disse Rafael. O telefone de Sofia vibrou novamente. Outra mensagem de voz de Clara. A terceira naquele dia. A primeira pedirá dinheiro. A segunda ameaçara contar a verdade a Theo sobre sua mãe. Sofia não precisava ouvir a terceira. Ela apertou o delete sem escutar. A pequena ação, surpreendentemente final. Theo quer ver os novos filhotes de tigre, disse Rafael, sua voz uma âncora bem-vinda para a vida real de Sofia. Diga a ele que estou a caminho. Sofia pegou sua bolsa, parando na porta para olhar para trás em seu escritório. O contrato do Memorial de Boston esperava em sua mesa, outro hospital pronto para implementar o sistema que ela construíra com nada além de determinação e longas noites. Ela fechou a porta atrás de si, deixando o correio de voz de Clara e o esquecimento digital onde pertenciam. Algumas dívidas nunca poderiam ser pagas. Algumas feridas nunca cicatrizavam completamente, mas Sofia aprenderá que seguir em frente não requeria perdão. Às vezes, só requeria deixar ir. As flores de cone roxo se curvavam em direção à luz solar. Sofia beliscou outra flor murcha, adicionando-a à coleção em sua palma. 6 meses se passaram desde o casamento de Clara. 6 meses respirando melhor, como finalmente sair de sapatos que nunca serviram. Theo correu entre os canteiros elevados, sua capa do Batman esvoaçando atrás dele. Mãe, posso regar os tomates? Comece com os pimentões, disse Sofia a ele, apontando para as folhas caídas. Eles estão com sede hoje. Ele agarrou seu pequeno regador, a língua saindo do canto da boca enquanto se concentrava em não derramar. O sol de meados de maio aquecia os ombros de Sofia através da camiseta. Sem marcas de grife ali. Apenas conforto no próprio espaço de Sofia. Rafael apareceu na porta do pátio, 3 copos de limonada equilibrados em uma bandeja. Chamando reforços, disse ele, descendo os degraus em seu modesto jardim. As mãos de cirurgião, as mesmas que realizavam delicadas substituições de válvulas cardíacas, agora passavam limonada para o filho com cerimônia exagerada. Obrigado, bom senhor, respondeu Theo com um arco vacilante que quase derramou sua bebida. Os olhos de Rafael encontraram os de Sofia sobre a cabeça de Theo. A conversa silenciosa passou entre eles. Isso é o que importa. Este jardim, este menino, esta vida que construímos a partir de nada além de determinação e verdade. O Conselho do Hospital Davis aprovou o sistema de monitoramento de pacientes, disse Rafael casualmente, embora ambos soubessem o que isso significava. A 5ª maior rede de hospitais a adotar a tecnologia da Vitalis somente naquele ano. Milhares de pacientes a mais que iriam se recuperar com segurança por causa do que Sofia criará. Esse é o número 5, anunciou Theo, contando orgulhosamente nos dedos. Mamãe está ajudando todos os doentes a melhorarem mais rápido. Sofia bagunçou o cabelo dele, surpresa com como ele absorvia tudo. Essa é a ideia, amigo. A campainha tocou lá de dentro.
Rafael levantou uma sobrancelha. Esperando algo. FedEx, provavelmente. Aquelas amostras de componentes da Suíça. Mas quando Rafael retornou, sua expressão mudará. Ele segurava uma carta autenticada. O endereço de retorno visível mesmo de onde Sofia estava, Clara Ferreira Mendes. O estômago de Sofia apertou, o nó familiar que ela pensara ter finalmente desfeito. Estarei no meu escritório. O envelope ficou na mesa de Sofia por 17 minutos enquanto ela terminava de revisar projeções trimestrais. Rafael se inclinou contra o batente da porta, apoio silencioso. Quando Sofia finalmente deslizou para abri-lo, uma única folha de papel de carta cor de creme deslizou para fora, coberta com a caligrafia cuidadosa de Clara. Sofia, a clínica fechou no último mês. Não por causa de algo que você fez, mas por tudo que mamãe e papai fizeram. A investigação descobriu irregularidades de faturamento que remontam a 15 anos. Lucas me deixou. Ele disse que não podia construir uma vida com alguém em quem não podia confiar. Ele estava certo. Não estou escrevendo para pedir dinheiro agora. Sei que não adianta. Estou escrevendo porque preciso te dizer que você nunca foi o problema que me fizeram acreditar. Sua inteligência ameaçava a minha. Sua independência minou minha segurança. Eu acreditei neles quando disseram que cortar você era necessário. Eu estava errada. Eles estavam errados. E me desculpe. Clara. Rafael não perguntou o que dizia. Ele esperou até que Sofia dobrasse a carta e a colocasse de volta no envelope. O que você fará? Perguntou ele. Nada dramático, respondeu Sofia, virando para o computador. Ela abriu um documento, digitou por vários minutos, então imprimiu uma única página, colocando-a em um envelope da Vitalis com a carta que escrevera. 2 semanas depois, Sofia estava na extremidade da Conferência Americana de Tecnologia Médica em Chicago, observando sua equipe demonstrar as mais recentes inovações para uma multidão de profissionais de saúde. O estande da Vitalis chamava a atenção, sua reputação agora os precedendo. Um flash de movimento chamou a atenção de Sofia. Alguém em uniforme azul claro perto do pavilhão de educação. Clara, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, escutava atentamente um palestrante discutindo a certificação de codificação médica de nível básico. Seus olhares se encontraram através do salão de exposições lotado. Nenhum suspiro desta vez, nenhum drama, apenas reconhecimento silencioso. Clara segurava o formulário de estágio da Vitalis que Sofia enviará, agarrado como uma tábua de salvação. Sofia ofereceu um pequeno aceno, não exatamente perdão, mas reconhecimento. Clara devolveu, os olhos brilhantes com algo que podia ser determinação. Elas não se aproximaram uma da outra. Alguns relacionamentos eram concluídos, não continuados. Naquela noite, Sofia finalizou a papelada para a bolsa médica de primeira geração da Ferreira. Não tinha o nome de seus pais, mas Sofia reivindicava seu nome de nascimento para algo melhor. 20 alunos sem apoio familiar receberiam mensalidade integral e mentoria no próximo outono. De volta para casa, Sofia ajoelhou-se novamente em seu jardim, cavando pequenos buracos para novas mudas. Theo ajudava, suas pequenas mãos batendo no solo ao redor das raízes tenras. Algumas plantas não crescem bem perto de outras, explicou Sofia, mostrando a ele como espaçar as mudas. Elas precisam de seu próprio espaço para prosperar. Como pessoas? Perguntou Theo, surpreendentemente perspicaz. Garoto inteligente, sussurrou Sofia, beijando sua testa. Sim, como as pessoas. O sol se inclinava dourado sobre o quintal de Sofia. Pela janela da cozinha, ela via Rafael preparando o jantar, movendo-se facilmente através do espaço que criaram juntos. Sofia pressionou outra semente na terra escura, cobrindo-a suavemente. Algumas raízes você recebia, outras você podia escolher.